Bom dia, irmãos. Graças a Deus que estejam com todos nessa manhã chuvosa e aconchegante, conforme o Lucas falou. Bom, nós vamos continuar então a nossa série de exposições na Carta aos Hebreus. Nós temos Cristo superior a todas as coisas, e como título da mensagem de hoje, da exposição, correndo a carreira, olhando para Jesus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Estamos aí seguindo para o final da nossa exposição, falta apenas mais um capítulo para terminarmos. Hebreus capítulo 12. Eu vou ler apenas dos versos 1 ao verso 4. Para que os irmãos acompanhem a leitura. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quero orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso amado Pai, autor e consumador da nossa fé, o Senhor esteja nos ajudando a entender esse texto, a expor esse texto, e que possamos ouvi-lo atentamente e entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Falaremos de algo tão precioso para as nossas vidas, Deus. A fé que nos faz perseverar e esperar aquele grande dia, em nome de Jesus. Amém. Persevere, essa é a palavra do Senhor nesse texto para você nessa manhã. Persevere, continue, não desista, vá até o fim, ou melhor, o Senhor está dizendo, parafraseando aqui, venha até o fim, mas faça isso olhando para mim. Eu já fiz esse percurso e cheguei até o final. Conquistei a alegria que estava proposta para mim. Você precisa fazer o mesmo. Aliás, muitos de seus irmãos já realizaram essa mesma corrida e também chegaram até o fim. Não correram tão perfeitamente como eu corri, mas completaram a carreira. Observe o testemunho deles. Mas persevere olhando para mim. Eu suportei oposição até o fim e venci. Venha, você irá conseguir se perseverar. Eu estou afirmando isso porque eu sou Jesus. Eu mesmo sou o autor e o consumador da sua fé. Essas são as palavras de Jesus nessa manhã, como ele seja. Persevere porque, irmãos, existe uma alegria proposta para você também, para todos nós, para a Igreja de Cristo. De certa maneira, ela pode ainda ser vivida em parte aqui nesse mundo, mas é lá no final da corrida que você irá desfrutar plenamente dessa alegria indizível, que não dá para expressar com palavras, alegria que ainda não experimentamos ela completamente, plenamente, mas essa alegria é a condição oposta daqueles que, por não perseverarem,
não escaparão da ira, da condenação e do sofrimento eterno. O que já foi possível conhecer a Escritura, na palavra, é que já podemos ter a garantia de que nós iremos perseverar se a nossa fé de fato for uma fé verdadeira em Cristo. E Deus irá provar a sua fé no tempo todo enquanto você estiver aqui nesse mundo, para que você seja aprovado e seja amadurecido na fé. Você irá perseverar porque o Senhor, Ele usa os membros do corpo de Cristo para exortá-lo e encorajá-lo por meio de sua própria palavra, que garante que Deus realizará tanto o querer quanto o efetuar na sua vida. É isso que Paulo disse lá em Filipenses 2,13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O texto que nós lemos, o apóstolo está fazendo uma exortação após o que foi apresentado no capítulo 11. E a exortação ela foi pelo motivo de que alguns hebreus eles estavam pensando em desistir da corrida, abandonando a fé em Cristo. O autor faz a exortação usando uma figura de linguagem aqui, e faz uma comparação dizendo que o tempo de nossa peregrinação como cristãos aqui na Terra é semelhante a uma corrida, ao atletismo. E ele diz que somos como atletas participando de uma corrida. E o autor ele vai fazer essa comparação primeiro, afirmando a lógica dessa comparação. Depois ele apresenta 4 elementos fundamentais, alguns autores chamam de regras da corrida, dessa comparação que torna verdadeira na vida do cristão. São elementos muito importantes que você deve levar em total consideração na sua vida como aquele que foi chamado e também capacitado a viver pela fé. Então, em primeiro, diz que estamos todos numa corrida chamada, alguns autores chamam a corrida da fé. Está lá no primeiro versículo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Depois ele vai apresentar os 4 elementos, ou as 4 regras. Primeiro apresentando uma inspiração para todos nós. E essa inspiração está nas nuvens testemunhas, também ainda no primeiro versículo. Visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Segundo, eles apresentam algumas instruções, talvez regras. Largar os pesos e largar os pecados. Quando ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O terceiro, ele nos apresenta o incentivo principal. Cristo, que foi o iniciador e o destino dessa corrida. E por último, ele vai nos apresentar uma exigência. Digamos uma exigência. Ora, quando ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É uma exclamação que ele faz, nós podemos enxergar como algo que precisa ser feito por nós. Então, quero rapidamente fazer uma recapitulação aqui, dizendo que praticamente em todas as exposições que já foram feitas dessa carta até o momento, foi dito que o autor está exortando os hebreus a permanecerem e a perseverarem na fé em Cristo. E repetimos isso muitas vezes, porque exortação e encorajamento estão no centro do propósito dessa carta destinada aos hebreus e que virou uma epístola para as igrejas. Por isso o autor, nos primeiros capítulos de Hebreus, insistiu em falar da superioridade de Cristo, sobre os anjos, Moisés, sacerdotes, sobre os cultos e os sacrifícios da antiga aliança. Cristo é superior a tudo que vocês já conheceram do Antigo Testamento. Na verdade, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. E o autor de Hebreus, ele gasta pelo menos 10 capítulos dos 13 capítulos, para fortalecer essas verdades nos corações dos hebreus e também nos nossos corações aqui como igreja.
E bem lá no final do capítulo 10, o autor ele chama a atenção para algo de extrema importância para aqueles que se tornaram seguidores de Cristo e passaram a viver pela fé. O que ele diz está lá nos versículos 35 a 39 do capítulo 10. Se irmãos puderem voltar aí algumas coisas. Capítulo 10, versículos 35 a 39. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz não. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Estamos aqui enquadrados nesse último versículo. O autor de Hebreus ele finaliza então o capítulo 10 falando da perseverança na fé. E fala daqueles que perseveram. E ele faz uma diferenciação entre os que possuem fé e os que não possuem, dizendo que aqueles que vivem pela fé, eles vivem olhando para aquele que dá e um dia irá voltar, pois foi o que Cristo prometeu. Por isso, estão conservando sua alma no Senhor. E os que retrocedem para a perdição. Perderam Cristo do alvo. E a partir desse ponto final do capítulo 10, para fortalecer ainda mais a exortação e o encorajamento que o autor de Hebreus estava aplicando aos hebreus, ele apresenta então uma lista com muitos exemplos de irmãos da fé que antecederam os leitores desta carta e perseveraram e obtiveram bom testemunho. O autor primeiro define o que é fé lá no início do capítulo 11. Depois ele passa a apresentar essa grande lista de exemplos de homens que perseveraram e demonstraram sua fé por meio de suas obras. Começando pelos patriarcas, Abel, Noé, em seguida fala dos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó. Depois, Moisés, os israelitas que derrubaram as muralhas de Jericó, fala de Raabe, que acolheu os espias. Todos eles que viveram pela fé e demonstraram a sua fé por meio de suas obras. Depois o autor, no versículo 32, ele faz um pequeno resumo, 32, capítulo 11, ele faz um pequeno resumo daqueles que também não tiveram bom testemunho de fé, porque não haveria tempo para falar de todos eles, que eram muitos. E para lá no final da lista que o autor apresenta no capítulo 11, o apóstolo fala dos irmãos que tiveram bom testemunho, mesmo passando por sofrimento severo. Está lá nos versículos 36 a 38, para os irmãos que vão para lá, capítulo 11, versículos 36 a 38. O autor diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E assim, o autor de Hebreus então encerra a lista de testemunhas que o autor apresentou no capítulo 11. Eu quero explicar porque precisei fazer esse rápido resumo, essa recapitulação, para chegar até esses 3 últimos versículos que eu acabei de ler. Porque a fé é o único meio de agradar ao Senhor. Custe o que custar. Custe o que te custar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus foi galardoador de Abraão.
de Isaac, de Jacó, da mesma forma que foi galardoador dos que sofreram literalmente na carne por sua perseverança na fé. Nessa nuvem de testemunhos, ambos sofreram perseguições, porém, nessa última lista parece que o sofrimento foi bem mais intenso, sangue derramado de diversas formas cruéis possíveis, mas ainda assim, obtiveram um bom testemunho porque permaneceram perseverantes na fé. Então, baseado nas testemunhas que foram apresentadas no capítulo 11 de Hebreus, o autor então inicia o capítulo 11, dando sentido à importância do capítulo, inicia o capítulo 12, dando importância ao que foi apresentado no capítulo 11. Ele faz isso usando a seguinte palavra: portanto, por esta razão, ou diante de tudo ou de todas as testemunhas que eu acabei de apresentar para vocês, e por tudo que eles viveram pela fé, o autor diz: também nós, visto que temos arrodeados tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, irmão, de igual modo, da mesma forma que essas testemunhas conduziram suas vidas e glorificaram a Deus com seus testemunhos de fé e prática, também nós façamos a mesma coisa, vivamos da mesma forma. É como se o autor estivesse dizendo assim: irmãos, eu acabei de lhes apresentar uma lista enorme de bons testemunhos, de irmãos que perseveraram na fé até o fim de suas vidas, com pouco ou com muito sofrimento, mas perseveraram. Eles fizeram isso olhando para as promessas que haviam sido feitas para eles. E uma dessas promessas era Cristo. Só que ele usa essa lista não como o principal elemento de auxílio na perseverança, mas para que eles pudessem perceber. E aqui ele começa então a fazer uso da comparação para indicar o que de fato representa a nossa vida quando vivida pela fé. O autor ele começa apresentando então o primeiro elemento da comparação. Ele diz que estamos todos numa corrida da fé, correndo a carreira da fé. Ele faz uso da figura de uma competição atlética realizada pelos gregos, que em sua época era bastante atrativa, como ainda é para todos nós, né? Temos aí as Olimpíadas, que envolvem o mundo inteiro. E a figura é de que estão numa corrida, na verdade, numa grande maratona, que é aquela corrida que não tem faz parte da velocidade, mas a velocidade não é o principal requisito para a vitória, mas preparo, resistência, perseverança para cruzar a chegada, para concluir a corrida. Essa é a analogia que o autor faz para exemplificar a jornada cristã aqui nesse texto. Então dizer que se a sua fé é verdadeira, você está participando desta corrida, você está nessa maratona desde o dia que você foi alcançado pela graça. E por essa mesma graça, você vai completar a sua corrida. Você estará sempre correndo, irmãos. Você foi convocado para participar dessa corrida. Essa corrida lhe foi proposta. E como já falamos, não se trata de uma corrida de velocidade, como aquelas que acontecem nas Olimpíadas, 100 metros, 200, enfim. Se trata de uma corrida de resistência, mais parecida, como já falei, de uma maratona, aquelas de 42 quilômetros de percurso, que vai exigir de você muito preparo, dieta alimentar, motivação e perseverança. 1 Coríntios 9, 26 diz: portanto, não corro como quem corre sem alma, e não luto como quem apenas solta o ar. A questão aqui não será velocidade, será direção, instrução e perseverança para alcançar a minha chegada. E com isso, irmão, não se trata de quem chega primeiro, porque já existe alguém em primeiro lugar, e esse alguém é Jesus. A questão não será dos que correm melhor. Nós cantamos esse hino:
não é dos que correm, não é dos fortes da vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que nos diz o Senhor. Podemos traduzir fiéis e sinceros aqui, irmãos, como todo aquele que tem a fé verdadeira em Cristo e o seu deleite está na sua obediência ao Senhor. O seu prazer está em louvar ao Senhor no seu sacrifício de louvor. Você está numa corrida de grande percurso. Então aconselho não olhar para a distância, porque não é possível saber qual será a distância que cada um de nós irá correr. E a Bíblia não está se preocupando em nos dizer, ela apenas diz, corra e continue correndo, olhando para frente, olhando para Cristo, olhando para as testemunhas. O que o texto diz é que essa corrida não será fácil. Não foi fácil para Jesus. As testemunhas do capítulo 11 afirmam isso, e você certamente já experimentou alguma dificuldade em sua corrida. E certamente pode estar experimentando nesse momento alguma dificuldade enquanto corre. E é assim mesmo, irmãos. O termo utilizado no grego para a palavra corrida é agona, de onde deriva a palavra agonia que conhecemos. Esse termo tem mais a ver com o que Cristo passou quando esteve como homem entre os homens que o crucificaram. Essa corrida não é uma corrida, por exemplo, uma corrida na orla da praia, porque não foi essa corrida que Jesus correu. Não será também a nossa. A Bíblia nunca escondeu de nós que viveríamos dificuldades, tentações e provações. O caminho é estreito, difícil e em muitas vezes parecerá momentos sim de agonia. Aliás, esse é o chamado que Cristo fez a você e a mim. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Matthew Henry, ele diz sobre esse texto de Lucas 9, 3, que o cristão que segue a seu Senhor imita a sua vida e obedece a seus mandamentos. Tomar a cruz significa levá-la até o lugar onde irão nos matar. Muitos galileus morreram pelas mãos dos romanos. Aplicando os discípulos, isso demonstra identificar-se por completo com a mensagem de Cristo, inclusive se significar a morte. Devemos negar nossos desejos egoístas, usar tempo e dinheiro e escolher o caminho tomando em conta a Cristo. Hoje em dia, esta forma de vida é custosa, mas vale muito a pena a dor e o esforço. Amém? Amém? Vale a pena, irmãos? Amém. Para quem já leu o Peregrino, irmãos, uma jornada para o céu, o autor Giovanni, ele retrata de maneira muito vívida e ilustrativa essa jornada, ou essa corrida, com todas as suas dificuldades, tentações e provações pela qual o cristão passa. E se você não leu, sugiro fortemente você faça uso dessa leitura. É uma exegese bem ilustrativa dos textos bíblicos relacionados à nossa corrida da fé. E preste atenção, irmãos, para uma coisa: a vitória do corredor não será medida pela distância do percurso, e sim na perseverança em permanecer correndo até os últimos suspiros de vida. Essa será a distância da sua corrida, da sua carreira de fé. Portanto, persevere na sua fé, continue correndo a carreira proposta. Falando de distância, o ladrão da cruz talvez tenha sido o que teve o menor percurso de fé, né? Mas permaneceu na fé mesmo morrendo ao lado de Cristo numa cruz. Portanto, após apresentar a analogia da corrida com o nosso percurso de fé, o autor então ele avança nos apresentando uma inspiração. E essa inspiração é a nuvem de testemunhas, faz uma referência ao capítulo 11.
O autor dedica um capítulo inteiro nos apresentando essa inspiração dos servos do passado. O autor diz que existe uma nuvem de testemunhas que já correram a mesma corrida e estão como os que ficam, fazendo uma analogia, gritando para os atletas continuarem o percurso, se manterem firmes na corrida. E mediante a apresentação dessa realidade sobre a maratona em que todo crente se encontra, o autor, com o intuito de nos inspirar, aponta para esses muitos exemplos que já participaram dessa maratona e chegaram até o fim, concluindo sua corrida, concluindo seu percurso de fé. A ideia aqui é que, nos tempos antigos, essa corrida era realizada no estádio, numa arena. Imagine que uma arena é uma estrutura onde existe uma arquibancada, onde os espectadores ficam por todos os lados. Eles ficam rodeando o local onde o espetáculo acontecia. E o espetáculo, no caso aqui do texto, era a corrida. E até hoje os estádios seguem essa mesma arquitetura, né? E é por isso que o autor usa essa expressão, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunha. A nuvem de testemunha que já haviam concluído sua corrida estavam como se estivessem nessa arquibancada, nos rodeando e servindo de inspiração para nós. Eles terminaram todo o percurso com êxito e conquistaram o prêmio. É claro que essa nuvem de testemunha, ou pelo menos parte dela, estava mais próximo dos leitores da carta aos Hebreus do que de nós. Porém, essa distância não significa que essa nuvem de testemunhas perdeu seu poder de inspiração. Não, ela não perdeu. Não perdeu a inspiração. Elas são testemunhas, são os heróis da fé. São mártires que viveram todas as consequências que lhes foram impostas por causa da defesa da fé que eles sustentaram até o fim. Esse é o significado grego da palavra testemunha. Mártires, martírio. Pessoas que morreram pela fé, ideia ou causa. Essa nuvem de testemunhas é inspiração para todos nós também, irmãos. Ela ainda fala para todos nós da mesma maneira que o autor utilizou para o povo de Hebreu daquela época. O texto, inclusive, afirma isso no versículo 4, capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala nos nossos corações. A exposição do capítulo 11, de fato, tem falado no seu coração, e que essas testemunhas, de fato, sejam uma inspiração para essa igreja. Eu quero fazer um adendo aqui, nesse exemplo de inspiração, motivação. O versículo 7 do capítulo 13 diz: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Essa é uma responsabilidade muito grande para os líderes. Porém, é o que ele está dizendo e com isso é assim que deve ser. Portanto, líderes, vejam quão grande é a nossa responsabilidade quanto a servir de testemunhas de fé e perseverança para a igreja. Mas os líderes não são a inspiração principal. Ainda existe algo que falarei mais adiante. Que Deus abençoe e sustente os líderes dessa igreja que vivem pela fé. E essa palavra não vale apenas para os pastores e diáconos dessa igreja, mas também para todos os homens que lideram suas famílias. Sejam testemunhas de fé para sua família. O autor, então, agora apresenta o segundo elemento da comparação, que explica o que devemos fazer para melhorar o nosso, digamos que, desempenho na corrida. Ele nos apresenta, então, que devemos largar os pesos e pecados. Algumas instruções são dadas no texto. Largar pesos e pecados. O que significa, irmãos? Largar peso e pecado. Peso e pecado aqui no texto são coisas distintas? Sim, são coisas distintas, segundo a comparação do texto.
E se a nossa carreira na fé está sendo comparada pelo autor de Hebreus como uma corrida, largar peso é mais do que dar uma instrução, é uma essencialidade para o corredor continuar correndo. O corredor da época, dos tempos bíblicos, corria quase sem nenhuma roupa, e fazia isso para aliviar toda a carga que poderia estar sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, para que isso não viesse a ser mais um fator que o impossibilitasse de alcançar a vitória, de ser algo que o fizesse tropeçar em suas próprias roupas. O corredor não queria carregar mais nenhuma carga que não fosse o seu próprio peso, o peso do seu corpo. Isso parece bem óbvio para quem corre. Qualquer peso a mais que ele carregue ou carregasse o seu corpo seria um fator de perda de desempenho. A carga o faria cansar mais rápido, iria atrapalhar a sua corrida, poderia até mesmo fazê-lo tropeçar e cair, até mesmo sair da corrida. Por acaso, irmão, vocês já viram alguém correndo uma maratona com uma jaqueta de couro de motociclista, por exemplo? Temos algum motociclista aí na igreja? Eu só usei essa comparação porque eu tenho um, eu sei que ele é pesado. Eu vejo uns 3 quilos aí. E esses 3 quilos, nos primeiros 2 quilômetros, já começa a pesar 4 quilos. Mas 2, 3 quilômetros já foi para 5 quilos. Isso não é porque de fato a jaqueta vai aumentar o peso, é porque a sua resistência diminui a correr com ela. O ponto que estou querendo chegar aqui, irmãos, é que o peso no qual o texto está se referindo não se trata de pecado em si, mas de tudo aquilo que te atrapalha a correr. O peso pode ser algo bonito, nobre. Na vida de muitos cristãos podemos citar, por exemplo, alguns exemplos, como esportes, passatempos, hobby, atividade de lazer, emprego, curso, ambição profissional. E são todas experiências legítimas. Pastor Stuart Ollies diz que, comentando sobre esse texto, diz que não importa o que seja, se te impede o progresso na vida espiritual, tem que ser tirado. E tem que ser tirado agora. Não há nenhum mal usar uma jaqueta, mas se está se atrapalhando a correr, é melhor tirá-la para correr. O autor está fazendo uma diferenciação aqui. O peso que o autor se refere é tudo aquilo que, por mais que não seja pecaminoso em si, não seja a representação do ato de pecado, são pesos que nos atrapalham a olhar para Jesus, nos atrapalham no avanço, no crescimento espiritual. Elas passam a ser prioridades. Por exemplo, relações, algumas relações de amizades pode ser um peso para o seu avanço espiritual. Se não tomamos um mesmo propósito de vida, que no caso do crente é glorificar o Senhor, essa amizade será um peso para o seu crescimento espiritual, se o seu interesse maior está nesse relacionamento e não no seu relacionamento com Cristo. Consumo de redes sociais pode ser um peso que está tirando seu tempo e desejo de ler as Escrituras, de orar, de cultuar, ou seja, de estar se hidratando durante a corrida. A dieta alimentar aqui no caso. Irmãos, eu não sei como está a sua fé, mas eu posso afirmar que você não pode dizer que talvez, se a sua fé estiver morna, está relacionado ao ambiente que você vive ou a uma falta de experiência mais marcante que você precisa ter com o Senhor, para que a sua fé seja revigorada. Na verdade, você ainda não largou os pesos que te atrapalham, como preocupações com a vida, cuidado com esses pesos, irmãos. Ele pode te fazer desistir da corrida. Os evangelhos temos uma ilustração dessa verdade na parábola do semeador. E não teremos tempo aqui para continuar apresentando cada peso que pode estar te atrapalhando a correr, que a lista é muito grande.
mas acredito que você já tenha entendido o que significa o peso que precisamos aliviar para correr a carreira que nos está proposta. O termo que o autor usa é desembaraçar. É como se fôssemos um grande depósito de pesos que nos embaraça. E a ordem é: deixem de lado tudo isso. Tirem esse peso. Priorizem Cristo. Priorizem a corrida. Você pode estar correndo sério risco de abandonar a corrida. É o que o evangelista Marcos está dizendo. Marcos capítulo 4, versículos 17 e 19. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, os anseios pelos pesos, sufocam a palavra, tornando-a irredutível. Eliminem os pesos de suas vidas. Continue na corrida, persevere. A outra instrução que eu vou dar para o corredor é desembaraçar do pecado. Essa é muito clara para nós, né? O inimigo de nossas almas é um assediador muito experiente. Está disposto a usar de todas as suas artimanhas para se tirar da corrida. Ele tentou fazer isso com Jesus, usando a própria palavra. Não brinque, irmãos. Ele foi capaz de arrebanhar um terço dos anjos. Por que ele não faria conosco se pudesse nos falhar? O pecado pelo qual o autor se refere pode ser também os prazeres que o mundo oferece, que nos assedia. Mas a ideia principal é a nossa natureza pecaminosa. O autor usa a expressão que o pecado nos assedia tenazmente, porque é assim que ele faz. Nossa natureza constantemente nos assediando e nos inclinando para o mal. É o que brota no nosso próprio coração que atrapalha a nossa corrida. Tiago 15 diz: então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O corredor não pode se estudar o pecado. Uma vez que cede ao assédio do pecado, sua carreira pode ficar parada, estagnada, ou até mesmo perder, sair da corrida. Se você está parado, irmãos, se existe alguém aqui parado, sem conseguir dar mais um passo na corrida por causa de uma vida que tem cedido ao pecado, arrependa-se agora. Arrependa-se. Se desembarace do pecado e continue a correr. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5:7, ele faz uma repreensão aos cristãos da Galácia, dizendo: vocês corriam bem. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? O que estamos falando, na verdade, aqui, irmão, nesse ponto é de santidade. Santidade é sinônimo de vida e obediência, irmãos. Não para conquistar o favor de Deus. Esse favor já nos foi doado. Mas porque já fomos alcançados por esse favor e hoje temos alegria e somos conduzidos a obedecer com o auxílio do Espírito Santo, é claro. Mas a alegria em nosso coração a obediência. Na Bíblia nós temos muitos textos em que Deus nos exorta a obediência a Ele. Obedecemos a sua palavra. E essa exortação é para nós cristãos, não para o Espírito Santo. Eu falei isso porque a doutrina da graça não cancela o restante das Escrituras. Temos que ter cuidado com os extremos de irmos para a legalidade, como meros cumpridores de regras, ou irmos para a graça barata, como aqueles que não se preocupam em obedecer a palavra, porque está coberto pela graça. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5:13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem
liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Estamos falando de santidade, sejam santos, não vivam o pecado, abandonem o pecado. Livrem-se do pecado recorrente de suas vidas. 1 João capítulo 1, versículo 19 diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, nossa natureza é pecaminosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse os seus pecados, pois Ele é fiel e justo, irmãos, para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Faça isso e retire todo o peso e todo o pecado que te impede correr ou que te faz correr com muita lentidão e dificuldade, quase te fazendo parar. Retire tudo que está te impedindo de orar com intimidade com Deus. Ele é o seu Senhor, mas também é o seu Pai. Precisa haver intimidade. E o pecado não confessado e retirado da vida coloca uma distância nessa intimidade. Retire tudo que está te impedindo de desejar ouvir a voz de Deus quando se lê a palavra. E aqui vai haver um parênteses. A voz do Senhor está na Bíblia quando se lê ou quando é pregada com fidelidade. Não estará em mais nenhum outro lugar, em nenhuma outra boca que não tenha uma trema diante dele. Nenhuma outra boca que não tenha compromisso com a verdade revelada e concluída. Não há mais nenhuma revelação que não venha das Escrituras. Retire tudo que está te impedindo de ser intenso em sua adoração. É ao Deus Altíssimo 3 vezes santo que você está adorando. O desejo de ouvir o nosso Pai, e Senhor falando aos nossos ouvidos, que faz tremer os nossos corações, nos levando ao desejo de falar com Ele, se derramar em humildade, às vezes com lágrimas nos olhos, e às vezes sorrindo de alegria, porque esse é o adorador que Cristo disse que o Pai procura. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Abandone o Deus e o pecado e continue correndo a carreira proposta. Agora estamos então prontos para ouvir o terceiro elemento da comparação. O autor nos apresenta então o incentivo principal, maior incentivo para cada cristão. Cristo, aquele que foi o iniciador dessa corrida, e Ele também é o destino dessa corrida. Cristo é o único incentivo para todos nós, irmãos. Ele foi quem iniciou essa corrida. E é quem está esperando por nós. Como o primeiro que alcançou o prêmio. Se a nuvem de testemunha pode promover a inspiração para a sua vida, Jesus é quem pode te incentivar a continuar a corrida. O autor, depois de fazer uso do retrato de uma corrida, numa arena, mostrou um número bem expressivo de irmãos que nos servem de inspiração para depois nos dar alguns conselhos fundamentais pela qual nossa permanência na corrida se sustenta. Ele falou tudo isso em apenas um único versículo, apenas no primeiro versículo. Tudo que foi dito até agora está no versículo 1 de Hebreus 12. Agora ele dedica o tempo nos versículos 2 e 3 para nos apresentar o incentivo. Eu quero repetir o texto. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos casqueis, desmaiando
em vossa alma. Se tudo que foi dito até aqui foi importante, agora então eu quero que essa oração ganhe um brilho mais intenso. O autor lhe apresenta agora, talvez, como você irá correr. Aqui eu vou pedir licença para parafrasear mais uma vez o que o autor disse em todo o texto até aqui. Irmãos, corram com perseverança, firmeza, constância, obstinação, não deixando de considerar as muitas testemunhas que te servem de inspiração, como também você deve deixar todo o peso e o pecado que te deixam lentos e te faz distanciar dos demais corredores. Pode te fazer tropeçar na corrida. Mas antes de tudo isso, uma coisa é preciso fazer, e sem ela será impossível suportar e permanecer na corrida, além de largar pesos e pecados. Essa coisa é: olhem para Deus. Olhem para o autor e consumador da fé que os faz correr. Porque ele fez isso olhando e desejando a alegria que estava proposta para ele. Por isso ele suportou a cruz, suportou a vergonha e o escárnio. Ele está no trono nesse momento, e ouvindo falar e agindo em seu coração, através do seu espírito. Considere isso, meus irmãos. Considere atentamente para o que Cristo precisou suportar. Se você olhar atentamente ao Senhor, primeiro você vai perceber que sua provação não se compara com a que ele passou, por mais dolorosa que possa ter sido, possa estar sendo ou que ainda será. Não será maior porque ele nunca pecou. Não será maior porque ele, sendo Deus, precisou se humilhar e receber a ira de Deus. Deus o fez padecer em nosso lugar. Então olhem para Cristo e ao manter seus olhos nele, e na cruz do Calvário você receberá o incentivo que precisa para continuar correndo, mesmo em meio às tribulações. Ninguém passou pelo que ele passou. Mas, pastor, eu ouvi que irmãos foram cerrados ao meio. Isso não é mais doloroso? A história diz que esse cerrar ao meio foi no sentido longitudinal do povo, para que demorasse a morrer. Quando se é um homem nascido em pecado, não é mais doloroso do que o que Cristo passou. Mas quando se é um Deus que criou e amou sua criação, e por causa do repúdio de sua própria criação, um Deus santo que não tolera o pecado, morre levando sobre si toda a culpa de algo que ele abomina, e mais ainda ter experimentado a dor da separação que desde a eternidade nunca havia acontecido. O quanto essa dor não foi profunda em Jesus? Então não, as nossas dores não são maiores do que as de Cristo. Olhe firmemente para Jesus. Faça isso e sua alma será sustentada por Ele. Sua alma não irá adoecer, desfalecer, perder a esperança ou desmaiar por causa das provações que são pertinentes ao chamado de todo crente. Jesus é o motivo, irmãos, pelo qual corremos. Corra fixando seus olhos, ou seja, fixando toda a sua atenção em Cristo, você terá tudo o que precisa para continuar a corrida, propósito para você. E por último, o autor apresenta uma exigência muito próxima daquilo que já foi dito agora. Ele nos apresenta uma certa exigência. Eu não sei se vocês se lembram dessa corredora que ficou na história. Não porque chegou em primeiro lugar. Na verdade, ela chegou em último lugar. Mas pela persistência em completar a corrida, ela ficou mais famosa que a atleta que chegou em primeiro lugar, falando dessa corrida. Talvez vocês estejam pensando
que estou usando essa imagem como mais uma inspiração. Na verdade, eu não estou usando essa imagem como inspiração. Meu intuito em utilizar essa foto está dizendo que esse ainda não é o ponto que você pode chegar para completar a corrida. Não estou fazendo dela mais um exemplo de inspiração, mas você já correu até chegar a esse ponto? Você está assim nesse momento ou já passou por momentos assim? Veja o que o versículo 4 diz a esse respeito. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Testemunhos, como já disse, a tradução, a derivação da palavra grega martírio, né? São aqueles que, por seu exemplo, provaram a força e a verdade de sua fé em Cristo, por sofrer morte, às vezes bem violentas. Esse é o retrato daqueles irmãos, versículo 16 a 39, capítulo 11 de Hebreus. E o autor está exortando os hebreus e a igreja que, por mais que estejamos com essa corredora, ainda assim não fomos atendendo de fato o significado da palavra testemunha, que em seu original nos leva na luta contra o pecado, para continuarmos a corrida. E precisamos também levar em consideração que o Senhor é tão bom e misericordioso, que Ele acomoda as provações segundo as forças de cada um. Então não faça de sua provação algo maior do que ela é para você. Deus é bom e Ele prova você segundo suas próprias forças. E a aprovação do qual falo é a resistência à tentação. Não é Deus que nos tenta. É a nossa própria carne, porém Deus não permite que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar, porque Ele mesmo nos dá o escape. É o que 1 Coríntios 10, 13 fala. Não nos sobreveio a tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Todo cristão é chamado para lutar contra o pecado, contra as doutrinas pecaminosas, costumes pecaminosos, tanto de si mesmo como dos outros. Também é viver uma vida de fidelidade diante daqueles que nos odeiam, e por isso pode ser preciso derramar o sangue por causa da nossa fé em Cristo. E o texto está dizendo que nenhum de nós chegou a esse ponto. Você não deve, mais uma vez, maximizar as suas aflições, mas deve olhar para a misericórdia de Deus que está atuando nessas aflições. É uma maneira muito diferente da qual estamos acostumados a reagirmos perante as aflições, mas é o que a Bíblia nos ensina. E eu confesso que eu fico envergonhado quando eu olho para textos como esses, que relatam uma nuvem de testemunhos que correram até o fim de suas vidas, mesmo derramando sangue, quando com muito menos fico me lamentando das minhas aflições. Eu ainda não derramei uma gota de sangue como sinal de resistência ao pecado, como aquele que de fato não se importa em perder tudo para ter Cristo, como foi o caso dos irmãos passados. Cristo está chamando, irmãos, a uma ação. Ação de resistir, persistir, largar o peso, largar o pecado, até o sangue, se for necessário. Você ainda não precisou chegar até o ponto, como o texto está dizendo. Despir do peso e do pecado e olhar firmemente para Jesus é a ação que Deus quer que todo cristão assuma para continuar correndo e completar a carreira e não desistir ou desmaiar pelo caminho. Amém? Quero fazer 3 aplicações para encerrar. A primeira é que testemunhos são inspirações que são apresentadas nas Escrituras. Se você precisa de inspiração para continuar a corrida, e eu afirmo que você precisa porque as Escrituras estão sempre nos exortando nesse sentido,
Então, como primeira aplicação que faço, você precisa ler e meditar nas Escrituras. Toda a inspiração que você precisa estão nas muitas páginas da sua Bíblia. É nela que tiramos esse tesouro precioso que alimenta a nossa alma. E não apenas leia, mas medite, aplique em sua vida aquilo que você já aprendeu. Se preciso for, e eu sei que é preciso, leia bons livros que auxiliem na dificuldade da interpretação das Escrituras. Se empenhe nisso, irmãos. Isso é olhar para Cristo na prática. Não é uma figura de linguagem cristã que apenas falamos sem propósito. Olha para Cristo. O que dá propósito nessa fala é o nosso desejo de ler, aprender e obedecer. Aprender sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre Deus, sobre as testemunhas, sobre o Evangelho. E como aplicamos o Evangelho em nossas vidas. E depois de ler, pedir ao Senhor que aplique tudo isso em nossas vidas, nos condicionando à obediência. Faça isso, você encontrará ânimo para perseverar na corrida, mesmo em meio a provações. Faça uso da sua Bíblia. Segunda, elimine o que te faz perder o ritmo da corrida, ou até mesmo te tirar da corrida. Te faz ficar lento, te faz carregar carga a mais, certamente, por mais que pense o contrário. Não terá nenhum efeito positivo em sua carreira da fé, muito pelo contrário, pode te fazer tropeçar. Pecado é desobediência, é errar algo, é insultar a santidade de Deus, é trapacear. Relacionamento com Deus e desobediência é um contrassenso entre pai e filho. Você precisa estar convencido de que sua fé é verdadeira e por meio dela há alegria na obediência. Há prazer em fazer a vontade de Deus. Se não está sendo assim, irmãos, mais uma vez, arrependa-se e clame por salvação. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A justificação, irmãos, olhe para Jesus, fixe seus olhos firmemente em Jesus. Que Ele esteja sempre sendo, o tempo todo, o alvo dos seus pensamentos, o alvo da sua vida. Que Ele seja a sua alegria, a sua meta, seu exemplo, a sua expectativa, o seu consolo, sua linha de chegada, seu auxílio, seu porto seguro, sua rocha firme, pela qual seus pés estão firmados, a sua pista reta de corrida. Por mais que as provações que Ele tenha para você se façam chorar e mexam com sua fé, não se desespere. A intenção é essa mesmo. Mexer com sua fé, mas mexer para melhor, para purificar sua fé, para fortalecer sua fé. A fé é algo muito precioso. Ele a compara com o ouro que é refinado pelo fogo. Isso significa mesmo dizer que ela é refinada pela aprovação, para a aprovação. Então olhe para Cristo e você não irá desfalecer quando a aprovação chegar. Olhe para Cristo e você continuará firme na corrida e poderá falar o mesmo que o apóstolo falou, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Precisaremos de fé no céu, mas enquanto estamos aqui, ela será provada o tempo todo, para que cresçamos espiritualmente.